Por quase 2 milênios, a missa de sempre, o santo sacrifício do altar segundo o rito romano tradicional, foi o coração pulsante da Igreja Católica. Mas nas últimas décadas, algo mudou. O que antes era sagrado, passou a ser evitado, marginalizado, até mesmo proibido. Hoje vamos entender por que tentaram apagar a missa de sempre e o que isso significa para a fé católica no mundo atual. A missa tridentina, codificada por São Pio V após o Concílio de Trento, não foi uma invenção. Ela é a cristalização de séculos de tradição apostólica. Um rito que se desenvolveu organicamente desde os tempos dos apóstolos, sem rupturas. Quando o sacerdote sobe ao altar, ele não está animando a assembleia. Ele está na pessoa de Cristo, oferecendo o sacrifício redentor do Calvário, de forma incruenta. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio carrega o peso da eternidade. O latim sagrado, o silêncio reverente, o sacerdote voltado a Deus, tudo indica que ali acontece o mistério, a imolação do Cordeiro de Deus. Santo Afonso de Ligório, São Francisco de Sales, Santo Tomás de Aquino. Todos celebraram ou assistiram este rito, o mesmo em sua essência que São Pedro celebrou em Roma. Mas se a missa tridentina é tão sublime, por que tentaram apagá-la? A resposta exige coragem. Houve um plano de infiltração na igreja. Como já alertava a própria irmã Lúcia de Fátima, os inimigos da fé não combateriam a igreja de fora, mas de dentro. Essa infiltração se concretiza principalmente no Concílio Vaticano II, que, embora se disse se tratar de um concílio pastoral, introduziu documentos repletos de ambiguidades perigosas sobre liberdade religiosa, colegialidade episcopal, ecumenismo e mais. A Missa Nova, criada por Paulo VI em 1969, surge não como fruto orgânico da tradição, mas como uma ruptura. Seu principal arquiteto, Dom Annibale Bugnini, buscou agradar os protestantes. O próprio cardeal Alfredo Ottaviani, que chefiou o Santo Ofício, escreveu o famoso Breve Exame Crítico, afirmando que a Missa Nova representa um abandono impressionante da teologia católica da Santa Missa. Na Missa Tridentina, a centralidade do sacrifício expiatório é clara. Cristo se oferece ao Pai pelos nossos pecados. Já na Missa Nova, essa ênfase desaparece. O altar vira mesa, o sacerdote vira presidente e o sacrifício vira uma ceia comunitária. A presença do povo é exagerada, enquanto o sagrado se esvazia. Quase todos os sinais da transcendência foram retirados. Silêncio? Não. Latim? Não. Comunhão de joelhos? Abandonada. Música sacra? Substituída por guitarras e palmas. E o resultado é claro: a perda do senso do sagrado, a queda nas vocações, o abandono da fé. A Missa Tridentina é o pilar do rito romano, o mais antigo e difundido da Igreja. Ao tentar apagar esse rito, os inimigos da tradição estão minando todos os outros ritos orientais e ocidentais antigos. O que impede, então, que se reforme a liturgia bizantina? Ou que se atualize o rito maronita ou o ambrosiano? Destruir o rito romano é desestabilizar toda a liturgia da Igreja, e com ela, a fé dos fiéis. Em 2007, o Papa Bento XVI restaurou o uso livre da Missa Tridentina com o documento Summorum Pontificum, reconhecendo que ela nunca foi abrogada. Mas em 2021, o Papa Francisco publicou o Traditionis Custodes, com tom autoritário e ambíguo, restringindo severamente a missa de sempre. Muitos padres foram proibidos de celebrar. Dioceses impuseram condições absurdas. E a perseguição se intensificou. Um verdadeiro ato de guerra contra a tradição. Tudo isso sob o pretexto de unidade eclesial. Mas qual unidade se impõe com a força e o silêncio? A verdade é que a Missa Tridentina incomoda os modernistas, porque ela é um lembrete vivo, uma fé inegociável, de um Cristo Rei,
não um Cristo democrata. De um altar de sacrifício, não de uma ceia comunitária. Eles tentaram apagar a missa de sempre, mas não conseguiram. Como disse Dom Lefebvre, eles têm os edifícios, nós temos a fé. A missa tridentina continua viva, em catacumbas, casas, em pequenas capelas e até missas clandestinas, em corações fiéis. Cabe a nós estudar, valorizar e defender esse tesouro, ensinar nossos filhos, apoiar os sacerdotes fiéis, resistir aos erros com caridade e firmeza, porque a missa de sempre não é apenas uma preferência, é a expressão mais perfeita do nosso amor a Deus. Eles tentaram apagar a missa de sempre, mas ela não é obra de homens, é o culto divino, que atravessa os séculos, glorifica a Deus e salva as almas. Que possamos dizer como São Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Viva a missa de sempre!